Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. 17 de Mateus, amém? É dividido sobre a transfiguração do 1 ao 8, do 9 ao 13. Eles vão perguntar sobre a vinda de Elias, eu vou te explicar que vinda é essa. Do 14 ao 21 vai falar sobre a cura e a libertação de um jovem possesso. Do 22 ao 23 vai falar sobre Jesus mais uma vez prediz a sua morte. Do 24 ao 27 Jesus vai pagar um imposto, amém? Então o primeiro momento aqui é a questão da transfiguração. É onde, primeiro aqui no verso 1 fala que Pedro e Tiago e João subiu com Jesus. Algo que a gente tem que aprender, meus irmãos, que a intimidade com Deus vai nos proporcionar experiências que outras pessoas não vão viver, só os íntimos. Porque Jesus tinha 12 discípulos, mas esses 3 eram os mais íntimos. E eu não creio que é por causa que Jesus gostava mais dele. Eu creio que é porque eles gostavam mais de Jesus. Eles queriam Jesus a todo momento. Então é isso que a gente vai viver. Enquanto a gente estiver mais com Deus, mais intimidade orando, buscando através da palavra, mais dele, a gente vai viver coisas que outras pessoas que não estão com esse coração não vão viver. A gente tem que pensar nisso. Então eles subiram no monte, mas essa experiência para eles eu creio que foi única, né? Mas eles primeiramente queriam ficar ali e no verso 4 fazer tenda e ficar ali, morar e viver ali eternamente. Isso também é uma parte ruim da falsa intimidade, porque a verdadeira intimidade com Deus vai fazer a gente ser íntimo, gostar de ficar horas, tempos na presença de Deus, mas vai fazer a gente ir atrás das pessoas. Você não pode querer orar 24 horas, ler a Bíblia 24 horas e não ter relacionamento, porque é no relacionamento que você vai manifestar a fé em Cristo Jesus. É no relacionamento que você vai pregar o evangelho só se cumpre no próximo, entendeu? Então não deixe que a intimidade, que é algo maravilhoso, que é algo que a gente tem que buscar, que é algo que a gente tem que gastar tempo, também atrapalhe seus outros relacionamentos, igual eles queriam ficar ali no verso 4. Aí depois eles teve medo, Deus apareceu ali, esse é meu filho amado em quem me complazo, e eles teve medo. Depois Jesus ergueu eles, vamos embora, rapaz, fica com medo, não é Deus. Então tem hora que a gente não discerne a voz de Deus, a gente fica com medo dos direcionamentos dele, talvez achando que é a nossa alma, que é o diabo. Mas meus irmãos, se tem algo para discernir que é a voz de Deus ou não, é a intimidade. E dentro da intimidade, meus irmãos, é entender para onde que essa direção de Deus, que essa voz de Deus está te levando. Está levando você a amar mais as pessoas e amar mais a Deus e amar mais o próximo? É de Deus. Está levando você a cumprir algo na palavra? É de Deus. Mas está levando você a pecar? Não é de Deus. Está levando você a ser soberbo? Não é de Deus. Está levando você a se afastar de um propósito? Não é de Deus. Entendeu? Então, tudo que Deus falar vai estar escrito na sua palavra. Mas Ele não vai falar com a gente talvez exatamente o que está escrito. Tenha cuidado que eu estou falando aqui para não soar como heresia. A palavra do Senhor é infalível e só ela
o nosso manual de fé em prática, e tudo que ele falar vai ser comprovado pelas escrituras e não vai ter contradição. Mas como que eu estou falando que tem hora que coisa que ele vai falar que não vai estar escrito exatamente na escritura? No meu exemplo, quando Deus me direcionou para vir para BH, ele mandou vir para BH. E na Bíblia não está escrito Jean vai para BH. Não está escrito na Bíblia. Mas está escrito: aquele que me ama mais do que qualquer coisa vai largar pai e mãe, filhos, terras, por amor do meu nome. Entendeu? Aquele que largar pai e mãe, tem duas passagens que falam sobre isso, que vai receber 100 vezes mais aqui nessa terra ainda e depois a vida eterna. Então aí se encaixa com o que eu estava vivendo. Vou ter que sair da minha terra, vou ter que largar minha parentela, vou ter que ir. Será que é de Deus? Aí eu vi na Bíblia, mas não está escrito Jean sai de Volta Redonda e vai para Belo Horizonte, não está escrito isso. Entendeu? Então você tá entendendo o que eu estou falando? Talvez a voz de Deus não vai estar explicitamente o que está escrito nas escrituras, mas quando você abrir as escrituras vão comprovar que realmente é a palavra de Deus. Amém? Sem dúvida, sem contradição, para depois você não falar que eu estou falando besteira, que é uma das coisas que eu tenho mais medo e mais zelo, é isso, para não falar nenhuma heresia, coisa que não está escrito na Bíblia. Entendeu? Mas é isso, a voz de Deus é assim, ela vai te direcionar para amar mais a Ele, para amar mais o próximo. E as direções talvez não é explicitamente o que está escrito, mas vão se cumprir na escritura e não vai se contradizer com a escritura. Se você falar comigo assim, você é solteiro, assim, Deus mandou casar com fulano, mas essa pessoa é casada, ele é o presente de Deus para minha vida. Meu irmão, minha irmã, não é presente de Deus para sua vida, porque Deus fala que eu odeio o divórcio. Essa pessoa é casada. Como que Deus está falando para você casar com essa pessoa que é casada? Essa voz não é de Deus, essa voz é do diabo. Então discernir a voz de Deus e a voz do diabo não é tão difícil assim. A gente que bagunça no meio de campo, entendeu? Então olha, tá amando mais a Deus, tá amando mais o próximo, tá edificando você e outras pessoas, entendeu? É sim Deus, vai destruir, é o diabo, é sua carne, entendeu? Então pense nisso. Aí eles falaram aqui do 9 ao 13 sobre que os fariseus falavam que havia o Messias. Aí Jesus falou, havia o Elias. Jesus falou, Elias já veio, meus irmãos, e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram e padeceram na mão dele. Ele está falando de João Batista. Aí você vai falar, meu Deus, existe reencarnação, então o espiritismo está certo. Não é reencarnação não, meu. A palavra do Senhor fala, não lembra a profecia, que viria Elias e se manifestaria quando vier o Messias e tal. E João Batista veio como Messias, como Elias, não no espírito, não na pessoa, não. Por quê? Porque a função de Elias no Velho Testamento, João fez no Novo, que era o quê? Confrontar as pessoas, reis, igual ele confrontou Herodes, foi até preso e morto por isso, o povo, e pregar arrependimento. Simplesmente isso. A característica do Elias era a característica de João. Elias aponta para João, entendeu? Então por isso que as escrituras falam que havia Elias e veio João Batista, e as pessoas não reconheceram e mataram, igual mataram Jesus, o Messias prometido. A do 14 ao 21 vai falar sobre a cura de um jovem, e aqui está em todos os evangelhos sinóticos, está em Marcos e Lucas. Eu não lembro, aqui não fala, Mateus não fala, mas não sei se é Marcos, que fala que eles estavam discutindo entre si de vez expulsar o demônio do cara, e quando foi expulsar não conseguiu, e Jesus chegou, expulsou, exortou ele, chamando eles de incrédulo, falando que a fé deles era pequena. E olha como a gente aprende.
Tem pessoas sofrendo, irmão, no nosso meio, acorrentado pelo diabo, e vai na igreja e não acha solução. Tem pessoas precisando de ajuda, meus irmãos, e não acha solução porque a gente está discutindo uma coisa que não precisa discutir, cara. Eu sei que tem coisas, tem princípios que tem que ser abortados, tem que ser denunciados, tem que ser apontados, mas tem coisa desnecessária e que a gente está deixando de viver para discutir algo. Enquanto a gente discute, o diabo faz a festa. Enquanto a gente discute, o diabo acaba com a vida de uma pessoa. Mas a gente tem que deixar de discutir e fazer a obra de Deus. Jesus expele o demônio, exorta e fala que eles têm que se consagrar mais através do jejum e da oração. 22 e 23, Jesus vai falar sobre que ele prediz mais uma vez sua morte e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E no 24 ao 27 vai falar sobre o imposto que Jesus paga. Aqui tendo chegado, dizendo que ela fala, não, Pedro, dirigir a Pedro, perguntou se ele não pagava imposto e tal. Tudo isso para querer pegar o mestre. Aí Jesus perguntou, né, se os filhos têm que pagar imposto. Aí Pedro respondeu, dos estrangeiros. Então Jesus falou, e logo então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizar as pessoas, Jesus falou, vai para o mar, não sai o anzol e pega o peixe e tira e toma e entrega por ti. Então ele nos ensina aqui, meus irmãos, mesmo que talvez o imposto sendo injusto, e tem muitos impostos injustos, muito mesmo, muitos, quanto mais agora, mas mesmo assim a gente tem que pagar. Porque a partir do momento que você só nega, que você não paga, que você faz algo para dar o jeitinho brasileiro, que é um jeitinho não brasileiro, mas demoníaco, você está desonrando a Deus. Você não tem que ter prazer de pagar imposto, não. Mas você tem que pagar para honrar a Deus, para não escandalizar as pessoas. Porque o cristão, ele é luz em todos os ambientes. E como um ímpio, um ateu paga o imposto e você não paga. E quem não paga o imposto na sociedade é considerado ladrão. Então a gente tem que pagar, e Jesus nos ensinou isso. Talvez mesmo a gente não concordando, mesmo sendo abusivo, a gente tem que pagar. Amém, meu irmão? Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas, e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida. Eu te espero amanhã no Café com a Palavra.